Eduardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization aqui no canal. Finalmente voltamos a falar sobre essa obra maravilhosa, essa obra que volta para a temporada de outono. Eu, como bom fã e por ser meu anime favorito, obviamente não vou deixar de comentar com vocês. Então vamos começar a falar sobre essa volta triunfante. Esse episódio foi emocionante, foi maravilhoso. Esse episódio que cria uma hype para a próxima semana. Vamos falar sobre o episódio 24.5, o episódio gostosinho de recap do Alicization, que deveria ter sido 1 hora de duração, isso mesmo que você ouviu. Para todo caso, me desculpa para os fãs que acharam que era um episódio novo, eu sinto lhes decepcionar, mas é só na próxima semana. Só que, na minha opinião, foi bom, digamos, que eles falarem, porque eles realmente já informaram, é só dia 12 que volta. Só que acontece que eles aproveitaram e dia 5 lançaram o recap. Então eu acho interessante, relevante, a gente que é fã de verdade, assistir o episódio, por conta que a gente se recorda de alguns momentos importantes da obra. E é um ponto importante que eu vou falar sobre esse recap, mas ele não foi totalmente bom, só que ele foi bom, porque ele tira muitos acontecimentos importantes por conta da quantidade de tempo que eles tinham que fazer para adaptar nesse recapzinho, só que eles colocam os momentos que eles consideram mais importantes para que os fãs se recordem se eles não se lembram muito. Então, para todo caso, eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei. Então, vamos falar de Solo Atonrai Alicization, episódio 24.5, mais conhecido como o recap que poderia também ter sido narrado pelo nosso querido Ryujo. Começando, há duas coisas que poderiam ter feito esse recap ser perfeito. Primeiro ponto, 1 hora de duração. Segundo ponto, ser narrado pelo Ryujo. Isso mesmo que você ouviu. São os dois únicos pontos que eu acho que são realmente relevantes a tratar no vídeo com vocês, que eles deveriam ter sido colocados, digamos que no recap do episódio 24.5. Mas você vai entender o porquê de eu achar que deveria ter tido isso ao longo do vídeo. Antes eu tenho que fazer um merchan, porque é sempre bom fazer um merchan, não é mesmo? Para todo caso, se você não viu o vídeo mais recente de Sword Art Online que eu trouxe para o canal, que acredito que faz cerca de duas semanas e meias, vá ver esse vídeo, primeiro link da descrição. Se não estiver na descrição, provavelmente está na playlist de Sword Art Online. É um vídeo que eu falo a minha hype para o Alicization Parte 2, a minha hype pessoal. Eu falo um pouquinho de spoilers, eu sou honesto com vocês, só que eu coloco muitas informações interessantes para você que gosta da franquia de Sword Art Online como um todo. Eu coloco, digamos, que o que eu tô mais esperando, o que eu gostei, o que eu achei da Open nova, uma informação bem relevante, digamos, que é sobre os jogos de Sword Art Online. Olha, eu acho que você não vai perder nada de ver aquele vídeo, você vai gostar. Tem spoilers? Tem, só que não são spoilers tão severos, tipo, não são spoilers pesadãos, só são alguns que eu acho que você não vai ficar bravo se você não liga de tomar spoilers. Para todo caso, tá aí minha dica, se você ver o vídeo, você vai ter mais informações, mas então é só minha recomendação. Agora vamos falar do recap, por conta que, sério, ele deveria ter sido melhor, mas ele foi até satisfatório, então vamos lá. Começando, eu vou dizer o primeiro motivo do porquê eu acho que o recap deveria ter sido ao menos 40 minutos, nem precisava ser 1 hora em cheio. Porque o Alicization, ele simplesmente é a melhor temporada de Sword Art Online. Me desculpa. Muitos podem achar, caraca, você tá sendo meio exagerado. E a primeira temporada? Então, a primeira temporada, na minha opinião, tem seus acertos e erros como Alicization. Por conta que a primeira temporada é o que fez Sword Art Online ser tão popular, tão querido, tão amado, não é mesmo? Foi a temporada que deu início, desenvolvimento e conclusão do primeiro arco, do arco central da obra, que é o que gira em torno e fez ser criadas as outras temporadas e uma ligação, de certa maneira, com as outras temporadas. Porque cada temporada você vê que tem uma ligação com o Kayaba, uma ligação com a primeira temporada, então de certa maneira quase toda tem uma ligação. O Alicization é o que mais se distancia, mas ainda assim tem uma ligação também. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que a primeira temporada foi perfeita, a gente tem um lugar especial no nosso Kokoro, mas se a gente tem esse lugar especial aqui, a gente também tem aqui o Alicization, porque a primeira temporada trabalhou muito bem a questão do romance do Kirito e da Asuna, deu, digamos que o início do casal surgindo, a gente viu ao longo das temporadas esse casal amadurecendo, a gente verá amadurecendo mais no Alicization, o hack do Kirito surgindo, nascendo, não é mesmo? Então eu posso dizer que a primeira temporada é aquela temporada que a gente gosta, tem a melhor open de todas, tem, digamos que, uma boa animação por conta da época, a gente deve lembrar disso, uma trilha sonora muito bem feita, uma adaptação até aceitável da novel. Então eu posso dizer que a primeira temporada é perfeita, tem suas qualidades, mas ainda tem seus erros, e é esse o primeiro erro que eu vou apontar, que eu já digo que no Alicization é um acerto. Como eu já disse, gosto da primeira temporada, mas o bebê dos meus olhos, que eu sempre vou elogiar com toda a perfeição, é o Alicization. O Alicization, ele trabalhou uma coisa que se chama personagens. Todos os personagens dessa temporada têm sua importância de certa maneira, seja pra gente amar, seja pra gente odiar. Isso é algo que eu acho que foi muito melhor, muito mais construído que as temporadas anteriores. O Alicization, ele nos dá uma emoção a cada personagem, a cada episódio que a gente vê. A gente tem, digamos que, alegria, lágrimas, raiva,
amor assistindo essa temporada. Então eu diria que são várias emoções e tudo isso a gente vê olhando para os personagens apresentados. Por conta de que, vou pegar um exemplo, muitas pessoas vão ficar bravas comigo, principalmente se são fãs da Shiruka e da Elizabeth, mas eu quero que você tenha ideia. Primeira temporada, teve um episódio ao menos focado para cada uma dessas personagens. Ou seja, muitas pessoas podem ter um carinho enorme por elas. Eu gosto, mas não acho que elas são totalmente relevantes para a obra. O que eu posso dizer? Elas tiveram sua importância, ou melhor dizendo, sua aparição nas temporadas anteriores. Elas são um grupo de amigos do Kirito, a guilda, digamos que em modos dele. Então elas sempre aparecem a cada temporada, pois são personagens importantes, ainda mais pelo fator da primeira temporada. Mas o que acontece é que se você compara elas, por exemplo, com a Chase e com a Roni, quero que você me diga quem você acha melhor. Por conta que elas mal apareceram em uma temporada, elas mal apareceram no Alicization, mas a parte que elas foram desenvolvidas foi uma parte emocionante que a gente já prefere elas do que a Elizabeth e do que a Shiruka. Muitos podem achar que eu estou sendo errado, afinal muitos podem achar que ambas têm sua importância. E sim, cada uma tem sua importância, a gente não deve compará-las. Mas eu diria que some toda a importância que as outras tiveram ao longo das temporadas e essas duas mal apareceram em uma e tiveram um ótimo desenvolvimento. A gente viu, digamos que o romance Yujo, digamos que Chase, ou é Yujo e Roni, eu sempre engano o nome delas, mas a gente viu um romance começando, a gente viu cenas revoltantes, a gente vai se emocionar quando elas voltarem, então eu quero que você preste atenção nesse ponto, como você não acha que essas personagens são muito melhores que as outras, se a história que foi desenvolvida nelas, digamos, foi muito melhor. Por conta que isso é algo que talvez muitas pessoas já estejam pensando, tá bom, Haru, mas também a Shiruka e a Elizabeth foram personagens para colocar no harém do Kirito. Sim, de certa maneira até podemos considerar isso, mas são personagens, elas devem ter sua importância, elas não são, digamos que, prêmios, elas são personagens que têm sua personalidade, elas têm seus motivos, seus sonhos, seus objetivos, elas não são só integrantes, companheiras do Kirito, elas são tão importantes para serem quanto a Chase e a Roni, só que a história conseguiu dar um desenvolvimento e uma parte muito bem mais trabalhada para Chase e para Roni do que para elas, na minha opinião. E daí você deve estar pensando, mas por que você está comparando elas? Para chegar no ponto que eu queria dizer, o Alicization deveria ter tido um recap de 1 hora de duração, por conta de que ele deveria ter colocado momentos importantes como a Chase e a Roni. Como não foi uma cena importante? Foi uma cena muito importante aquilo, só que a produção, como viu que eram 25 minutos, eles preferiram colocar, digamos que o foco só na parte de como o Kirito foi para Underworld e a parte como se concluiu a primeira temporada, ou melhor dizendo, a parte 1 do Alicization. Isso não é um problema, isso era o básico que deveria ter no recap. Eles devem explicar como o Kirito foi para lá, como o Kirito vai ter, digamos que a sua melhora, eles devem também explicar, digamos que o que aconteceu no final, como que aconteceu o incidente. Então, na minha opinião, eu já vou falar sobre essa parte, só que foi uma parte muito bem feita. Só que eu acho que é por isso que eu queria 1 hora de duração, por conta de que se eles colocam um personagem importante como o Yujo, e aí entramos no segundo motivo, na parte 2, que o Yujo deveria ter narrado também essa visão, em 1 hora provavelmente eles teriam colocado, por conta que o Yujo, ele é a alma de Sword Art Online Alicization. Se a Arisu é a waifu, o Yujo é a alma, por conta de que ele é o melhor amigo do Kirito, como o próprio protagonista já disse. Eu não me recordo se ele falou isso na adaptação, se a produção não cortou isso, mas o Kirito considera ele um dos melhores amigos e mais verdadeiros. E muitos podem estar pensando, caraca, mas e o Clan? Ele não é o melhor amigo do Kirito? Então, ele é um amigo muito especial do Kirito, mas o amigo de passagem de anos, de dias, de convivência, que lidou com o Kirito é o Yujo, e ninguém tira o título de melhor amigo do Kirito do Yujo. Não estou falando qual é o mais importante, mas o título de melhor amigo é do Yujo e ninguém tira isso dele. Por conta de que o Kirito tem vários companheiros, vários amigos importantes, mas o amigo que gera uma emoção e vai gerar um desenvolvimento para o Kirito ao longo da parte 1, além da parte 2, que vai ser muito construída essa parte do Kirito, eu já falei disso e vou falar quando for mostrado, é o Yujo. O Yujo é muito importante para o Kirito e isso foi mostrado ao longo da obra e vai ser mostrado mais ainda. Então, como o Yujo conhecia o Kirito conhecia o Yujo, então independente do motivo que for, se fosse 1 hora de duração, provavelmente teria a opinião do Yujo, digamos que os fatos dele narrando o acontecimento. Por conta de que, se você for pensar, a Arisu só narrou a parte que, digamos, eles estavam, digamos que na catedral, que eles se enfrentaram a Quinera. A Asuna, ela narrou o fato, digamos, da Arasu, como o Kirito foi para lá, como ele está em Underworld. Então, elas narraram o começo e o final da parte 1. Já o Yujo deveria narrar o desenvolvimento, digamos que do Alicization. Afinal,
Afinal, qual personagem melhor para narrar se não fosse o companheiro que viveu cada dia com o Kirito? Eles treinaram junto, eles cortaram a Giga Cedo juntos, eles foram para várias aventuras juntos, eles participaram de torneios juntos, eles, digamos que protegeram suas corrais, eles lutaram contra a Quinera, então a luta do Kirito do Wildio também foi importante. Então como você não coloca isso num recap? Por conta de que se fosse 1 hora, 40 minutos, ou qualquer tempo que seja mais que 30 minutos, eles deveriam ter colocado isso. Então isso é algo que eu sinto falta. Você pode achar que talvez eu esteja errado, que eu esteja certo, mas eu acho que o fator predominante, 1 hora de duração na visão do Wildio. Além da Asuna e da Arisu, deveria ter o melhor amigo do Kirito narrando tudo o que aconteceu, porque o Wildio era o único que poderia narrar o desenvolvimento e isso não teve no recap e era necessário, por conta de que 24 episódios deveria ter colocado um pouco da informação importante de como foi a história, a convivência do Kirito nesse recap. Para todo caso, eu admito, não teria como eles colocarem isso em 25 minutos. Eles fizeram certo em colocar o começo e o final. Só que se fosse 40 minutos, ao menos o que deveria ter sido, eles deveriam colocar daí na visão do Wildio e provavelmente eles iriam colocar. Mas fazer o quê? Pelo menos eles colocaram na visão das waifus, não é mesmo? Mas então, esses são os pontos que eu acho que deveria ter sido melhor. Por conta que o Alicization é uma temporada muito bem construída pelo fator dos personagens. Cada personagem teve seu momento dramático, seu momento revoltante, seu momento alegre. Então, eu acredito que, como eu disse, se a temporada 1 trabalhou o início do romance, o Alicization trabalha o início de uma amizade muito bela, trabalha vários personagens que serão importantes para a parte 2. Então, eu acho que, me desculpa, mas a questão de personagens, nenhuma temporada de Sword Art Online vai bater o Alicization, por conta que é uma temporada completa, seja por manter a trilha sonora, pela animação, pela relação de desenvolvimento dos personagens, pelo Kirito estar em um mundo totalmente novo, muito diferente, digamos que dos mundos onde ele vivia, um mundo, se ele for morto, realmente ele pode ter o perigo de morrer novamente, talvez, não é mesmo? Um mundo onde ele não tem informações de como pode voltar, digamos que para o mundo onde ele vivia, e para isso ele vai ter que ir para a Catedral Central, para lá a gente vê a jornada dele ao longo. Então, essa temporada é perfeita e necessitava de um recap mais longo. Mas acredito que eu já falei o primeiro, como eu posso dizer, a primeira parte que eu queria focar aqui no recap, o que eu acho que poderia ter sido melhor. Agora vamos falar em si do episódio 24.5, do que teve, de como foi mostrado, quais cenas que foram colocadas. Então vamos falar um pouco do que teve no recap, mas eu já quero deixar avisado que se você quer ver realmente tal cena, o que eu devo ter pensado, o que eu falei, vai na playlist, porque lá eu falei tipo do episódio como um todo. Aqui no recap a gente só vai falar do que teve realmente, do que aconteceu na cena. Bom, pra todo caso, ponto positivo, arrasaram, digamos que em 25 minutos, ter colocado na visão de duas waifus importantes da obra de Sword Art Online. Eu diria que ter colocado a visão da Asuna, digamos que do mundo exterior, e a visão de Underwater pela Arisu foi um acerto, independente dos erros que eu falei. Eu acredito que foi o certo em 25 minutos eles terem colocado o começo e o final. De certa forma, eles conseguiram trabalhar o importante, o resumo do resumo no recap, para os fãs se recordarem do momento mais importante. Para todo caso, a gente viu que aconteceu lá do Kirito ter tido aquela parada cardíaca, ele teve vários danos neurais graves, e para ele conseguir ter, digamos que uma melhora, para ele conseguir talvez sobreviver, ficar vivo, ele teve que ir para o Shantártaro, a base lá da raça, onde eles podem usar a medicina mais avançada, a tecnologia, o Soul Translate, onde ele conseguiria ter uma rede neural reconstruída ou uma nova. Então acontece que foi mostrado isso, algo que a gente já conversou bastante, mas é algo bastante importante ressaltar, que é o motivo do porquê o Kirito foi para Underwater, não é mesmo? Só que ele não sabe muito bem de tudo isso, não é mesmo? Então acontece que tudo isso foi falado pela Asuna. Eu dou um acerto e parabéns, porque eles conseguiram resumir os momentos mais importantes e que era um pouco complicado de entender, digamos que menos de 10 minutos. Querendo ou não, foi 25 minutos de episódio, meus queridos. Então eu acredito, meu querido Kohai, que a forma como eles fizeram a parte da Asuna ser bem trabalhada e explicada no recap foi boa. Por conta de que a Asuna, ela não teve tantos momentos, né, na temporada. Só que eu acho que ela ainda, os momentos que ela apareceu eram momentos complicados, importantes de ser destacados, e eles conseguiram colocar isso muito bem nesse episódio. Então eu acho que o desenvolvimento que fizeram nesse episódio, toda a explicação, digamos que da parte 1, na visão da Asuna, foi muito bem trabalhada. Pra todo caso, tendo falado da Asuna, digamos que do cuidado dela pro Kirito, o pedido dela, né, o desejo, se ela pudesse ir para Underwater, ver como é que está o Kirito, então é algo que vai ser bastante, talvez, atendido na parte 2, né, mas sobre isso a gente conversa talvez nas próximas semanas, na semana que vem, se for falar com ela. Então, vamos falar agora da visão da nossa outra waifu de SO, vamos falar da Arisu. A visão já da Arisu foi muito, como eu posso dizer, necessária. Eu acho que eles aproveitaram e colocaram já na visão das duas waifus
por conta que eles quiseram colocar o que elas pensavam, o que elas sentiam. Então eu acredito que eles fizeram muito bem isso, de colocar a parte da Asuna bem construída, tudo que ela viveu no Alicization, ou ao menos resumidamente, e a parte da Arisu também, por conta do que? A Arisu conhece o Kirito desde pequena, o Yujo, só que ela não tem memórias disso. Então eles se aproveitaram e colocaram já do momento da Arisu Cavaleira, que era o correto a se fazer, que foi a parte que foi focada, digamos, desenvolvida a personagem, a wife em questão, a parte que ela decide se rebelar contra a Quimera, que ela decide, digamos, ser uma cavaleira, proteger a humanidade e decide, digamos, que lutar ao lado de Kirito e Yuji, seus amigos. Então, a visão ter colocado, digamos, o que a Arisu pensa, o que ela sentiu, foi muito bem inteligente terem feito isso, porque foi o momento final da primeira parte, da primeira temporada. Então, digamos que eles não precisariam explicar a metade do que ocorreu no Alicization do Kirito e do Yuji. Então, eu acredito que foi até um acerto pela quantidade de tempo que eles tinham, digamos, reservado para o episódio. Então, acontece que a gente viu daí a luta narrada, a gente viu o Kirito se levantando, protegendo a Arisu, lutando contra a Quimera, ainda conseguem colocar a morte do Yuji, colocam, digamos, o luto, o sofrimento do Kirito, colocam a vitória dele sobre a Quimera, eles colocam o Kirito daí xingando o Kikuoka, é algo que a gente já vai falar, porque é algo que tem relação com o próximo episódio, que foi mostrado a cena novamente. Então, eu acredito que essa parte da Arisu, eles conseguiram trabalhar bem. Eu acho que eles colocaram o necessário do necessário do necessário que deveria ter, digamos que no recap. Mas então, a visão da Asuna e da Arisu foi muito bem feita, digamos que é a parte inicial e a parte, digamos que entrando no final do Alicization, a batalha final, e era o que os fãs mais precisavam talvez recordar, que é o que vai ter uma ligação para a parte 2. Então, na minha opinião, o recap foi muito bom, muito satisfatório. Mas agora vamos falar da cena final, porque basicamente foi uma das melhores cenas, porque queria aquela hype para a próxima semana, foi a cena final do episódio 24. Então, vamos falar sobre ela. Acontece que o Kirito basicamente se comunica com o Kikuoka e ele só diz o seguinte: espera aí, seu Kusoyarou, seu Kisama, seu Temer, quando eu te encontrar a gente vai conversar cara a cara. Espera eu sair de Underworld pra ver se você não vai sofrer uma dor que você nunca vai esquecer pelo que você fez eu passar aqui, por tudo que ocorreu com meus companheiros. Foi quase basicamente isso que o Kirito quis falar, só que ele tava sem tempo porque o Kikuoka já fala: é um milagre, você conseguiu Arisu, você pode me matar depois, mas escuta o que eu vou te falar, você tem que levar Arisu para o altar do fim do mundo. E daí quando acontece o Higa, daí fala basicamente: Kikuoka, não dá, eles chegaram no campo de energia, eles vão desligar a luz daqui e o Fractorite do Kirito vai ser torrado se a gente não fizer nada. Então acontece que o Kikuoka, a gente para de falar com o Kirito na hora, ele fala: meu Deus, você pega a Asuna e a doutora Kujiko, eu não lembro bem o nome dela, mas até semana que vem eu prometo que eu vou dar um jeito de lembrar se ela aparecer. Mas para todo caso, ele fala isso para pegar elas, irem para um local seguro, que ele daria o jeito dele de enfrentar toda a situação. E daí acontece que o Kirito fala: Asuna, mas o que tá acontecendo? Por que a Asuna tá aqui na Hasso? E daí acontece que o campo de energia é desligado, os terroristas lá acabam, digamos que conseguindo desligar toda a energia. O Fractorite do Kirito é meio que levado um choque e assim ele fica inconsciente. E Arisu meio que fala: ainda bem que você está bem. Só que na hora que ela pensa isso, ele meio que começa a cair no chão, meio que ele sente um grito de dor e ele desmaia, ou melhor dizendo, fica inconsciente. E Arisu já se preocupa, grita Kirito, e na mesma hora a Asuna chega e grita Kirito, e assim a gente fica desesperado esperando o próximo episódio para menos de 6 ou 5 dias para a volta de Sword Art Online Underworld. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o episódio mais recente de Sword Art Online Alicization, nosso querido recap episódio 24.5, onde meio que foi narrado, resumido os principais acontecimentos. Como eu disse, teve seus problemas, eu falei aqui no vídeo, mas eu gostei do mesmo jeito. Eu falei o que faltou, mas eu gostei. Uma coisa é você até criticar, mas outra coisa é você reconhecer, e eu fiz isso nesse vídeo. Pra todo caso, gostei de tudo basicamente. Se eles colocam a cena do Yuji e da conversa que ele tem com o Kirito, meu amigo, eu ia ter chorado, ia ter entrado em colapso. Você ia ver aqui que eu ia estar em prantos quase no vídeo, com o olho cheio vermelho aqui de lágrimas. Mas pra todo caso, eles já começaram a me mostrar quando focaram na cara de Naru. Se focassem realmente em tudo ali em volta dela, eu acho que eu tinha chorado, sério. Porque foi, tipo, basicamente eles colocaram a cena mais triste, eu acredito que foi da parte 1, que foi a despedida dela. Na verdade, não foi a morte mais triste, a morte mais triste foi a do Yuji, mas ela foi uma das mortes mais tristes, então sério, eu ia chorar demais. Meu querido, para todo caso, eu falei basicamente o que eu achei, o que eu gostei. Na minha opinião, acho que eles acertaram em terem feito em 25 minutos tudo isso, o começo, o final, basicamente isso. Colocaram os principais personagens, a Quimera, eles até colocaram uma imagem de relance do Berikuri, colocaram a Fanatio, ambos personagens que serão importantes para a parte 2. Acontece que não teria como eles colocarem tudo, a Academia da Espada, a Senpai do Kirito, então eles ainda colocaram
a cara de Naru, o que foi muito inteligente. Então, basicamente, os personagens, na verdade, que não estiveram nesse recap, você verá eles voltando para a parte 2. É isso que eu já posso te dizer. Para todo caso, como eu disse, se você quiser mais informações sobre Sword Art Online, o que pode esperar, primeiro link da descrição, playlist. Para todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de ECO? Então fale o que podemos esperar, meus queridos Kohais. Eu esqueci de algo muito importante, que foi a ending que tocaram. Eu achei incrível ter sido a voz do Kirito, a voz da Arisu e a voz do Yujo, os seiyus cantando a ending, foi subarashi. Eu espero que a ending de ECO, a parte 2, seja eles cantando. Se não for, tudo bem. Pelo menos já teve no recap, porque a abertura a gente já sabe quem é. Eu realmente torço para que seja a ending por eles. Se não for, tudo bem, pelo menos teve o recap. Mas então, o que eu posso dizer? Para o próximo episódio, meus queridos Kohais, provavelmente veremos a vida nova de Kirito. Afinal, ele estará aos cuidados de Arisu, pois ele ainda está inconsciente. Veremos a rotina dela, o que ela teve que enfrentar, como é que ela saiu da catedral, ver o que ela planeja fazer. Talvez a gente já veja o discípulo dela aparecendo. Eu não acredito que eles vão enrolar essa parte, eu acho que eles vão fazer até bem rápido, por conta do que? O Kirito é um personagem bem querido, e outra coisa é que eles querem ir logo pro arco da guerra, e assim eles vão desenvolvendo até meio que cortando, rushando. Obviamente eles não vão tirar partes importantes, mas eu acho que essa parte 2 vai ser um pouquinho mais rushada que a parte 1, eu acho que vai ser mais rápida, pelo fato do Kirito ficar meio que inconsciente a metade, digamos que da temporada, da parte 2. Então eu acredito que eles vão focar bem rápido já o episódio 1, talvez a gente veja ainda a Asuna no episódio 1, mas é isso que a gente pode pensar. Eu falei episódio 1, mas é episódio 25, eu acredito. Então, assistindo, a gente obviamente vai conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Mata, né?